Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar. Ao pobre quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, podem sentar-se. Prezados irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo do tempo comum, um domingo muito especial, pois também é o domingo da Palavra de Deus, instituído pelo Papa Francisco em 2019. Este dia nos convida a refletir sobre a centralidade da Palavra de Deus na vida da igreja e na nossa vida pessoal e comunitária. A primeira leitura do livro de Neemias, vemos o povo de Israel reunido na praça para escutar a leitura da lei de Deus. O cenário é emocionante. O povo, após um longo período de exílio, retorna para a sua terra e pela primeira vez em muito tempo, tem acesso
a palavra de Deus. Quando Esdras, o sacerdote, começa a ler a Escritura, o povo se emociona profundamente, porque sente que a palavra de Deus é fonte de vida, consolo e direção. O fato de o povo se prostrar em adoração e chorar ao ouvir a palavra revela que a escuta da palavra de Deus, ela tem poder de tocar as profundezas do nosso coração humano, despertando arrependimento, despertando conversão, despertando renovação. Neemias e Esdras dizem ao povo: hoje é dia santo para o Senhor, vosso Deus. Não fiquem tristes, nem chorem. A alegria do Senhor é a nossa força. Então a palavra de Deus, quando ela é acolhida, nos traz paz, nos cura e nos fortalece. Mas quando acolhida. O texto do Evangelho, vemos Jesus em sua primeira manifestação pública na sinagoga de Nazaré, lendo um trecho do profeta Isaías e proclamando que ele é o cumprimento da profecia. E este texto deve estar bem vivo na mente de vocês, porque foi o primeiro texto apresentado para a primeira semana de janeiro para ser lido na família, ser lido em casa. Vocês estão lembrados? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, devolver a vista aos cegos, dar a liberdade aos oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Com estas palavras, Jesus nos revela a verdadeira missão da palavra de Deus. E a missão é trazer salvação, libertação e esperança. Prezados irmãos e irmãs, na segunda leitura da carta de São Paulo, fala do corpo. Do corpo. Diz, o olho não pode dizer ao pé, eu não preciso de você. O pé não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Deus fez a criação perfeita. E todos os membros do nosso corpo são importantes, são necessários. E ele até diz, claro, aqueles que são aquelas partes do corpo menos honrosas, são aquelas que mais precisam de cuidado. Assim, comparando com o texto de Jesus. Jesus dedicou cuidado especial a quem? Aos pobres, aos oprimidos, aos cegos, aos enfermos. Estes precisam, aos presos, estes precisam de um cuidado mais especial. E foi para isto que Jesus trouxe o seu programa de evangelização. E quem Jesus elegeu? Estes já profetizados por Isaías, lá no capítulo 61. É a estes que Jesus dedica um cuidado especial. Mas Paulo faz a comparação do corpo humano com a igreja. Com a igreja. E na igreja, né, todos são necessários e importantes. Cada um com uma função diferente. Como ele disse,
Tem os apóstolos, os profetas, aqueles que ensinam, todos são importantes. E todos devemos dar uma atenção especial aos que estão à margem, até mesmo da igreja. Mas todos nós somos responsáveis. Cada batizado é responsável um pelo outro. Todos são necessários, né? Vamos dizer assim, temos os ministros da Eucaristia, os leitores, as crianças, os que cantam, os coroinhas, a sacristã, o padre, vocês que vêm aqui, os que cuidam da acolhida, todos. E cada um que veio participar também é importante, assim como Paulo fez a comparação, não é, do corpo humano. Então, a igreja forma um corpo. Isto lá com o nosso santo batismo. Nos tornamos membros da igreja, membros do corpo de Cristo. Nos tornamos irmãos uns dos outros. Tem falhas, tem fraquezas? Sim, tem. O nosso corpo nem sempre está perfeitamente saudável. Às vezes é uma dor de cabeça, uma dor de dente, dor de barriga, enfim. E atinge a todos. Assim, prezados irmãos, quando nós falhamos, nós prejudicamos o corpo inteiro. Quando eu, por preguiça, falto à missa dominical, eu prejudico toda a igreja, toda a comunidade. E se a igreja, como vocês a entendem, não é melhor, é porque de repente eu não estou fazendo a minha parte, não cumpro o meu dever, né, os meus direitos, as minhas obrigações. Neste domingo da Palavra de Deus, somos convidados então a refletir sobre a importância da Palavra de Deus na nossa vida. Viemos todos aqui nesta manhã para ouvir a Palavra de Deus. Ela não é apenas um livro de normas, de regras, de história distante. A Palavra de Deus é viva, é atuante, é capaz de transformar o nosso ser. A Palavra de Deus é, como disse São Paulo, fonte de fé, de esperança e de amor. Ela nos orienta, nos ilumina nossos caminhos e nos chama a uma vida de compromisso com Deus e com o próximo. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes nos esquecemos da importância de ouvir e meditar a palavra de Deus. Você que está aqui, você lembra onde está a Bíblia lá na sua casa? Aonde que está a Bíblia lá na sua casa? Está lá bem embrulhada, guardada, escondidinha para ninguém estragar? Está aberta na mesma página durante anos que as páginas ficaram amarelas porque não se folheou para ler a palavra de Deus? Quantas vezes você já pegou na mão a palavra de Deus e dar uma folhada para ver os títulos, pelo menos, o nome dos livros da palavra de Deus? Quantas vezes você já fez isso? Buscamos nossas respostas para nossos problemas em tantos lugares. Vamos lá na internet, né, no Google, enfim. E muitas vezes esquecemos que é na palavra de Deus que nós devemos buscar a resposta verdadeira para nós. Ao tomarmos a Bíblia em nossas mãos, estamos diante de um manancial inesgotável de graça e sabedoria. Prezados irmãos e irmãs,
Na nossa diocese, né, temos o plano e que vocês estão lembrados, né, da cor, o folheto azul, né? Família em oração no Ano Santo. Vocês lembraram esta semana que acabou ontem de fazer o encontro na sua casa, na sua família? Lembraram ou não lembraram? Está vendo? Pelo menos, né, diz o texto aqui na explicação, ler um trechinho da palavra que está indicado aqui dentro para ser lido. Então, nesta semana que estamos iniciando hoje, o texto é Romanos 5, 1 a 4. Quem esqueceu, por favor, retomem. Ainda essa semana, conversando com o nosso bispo, ele me perguntou, e aí, como é que está a paróquia, né, no projeto? Eu disse, Dom Wilson, nós distribuímos na paróquia 2.300 folhetos. Sim, mas o povo está fazendo, eu falei, o senhor está me perguntando demais. Eu falei, domingo na missa eu vou perguntar. Né? Vou perguntar se estão fazendo. Estamos no Ano Santo, um gesto concreto. Né? E, claro, eu não vou dizer que é muito simples, porque numa família que não tenha tradição de rezar em família, fica difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Então, vamos pensar, domingo da palavra, muito bem, a gente bate palma à palavra, achamos a palavra maravilhosa, linda, mas se a gente não tomar em mãos, de nada adianta. E aí, como é que vamos comungar? A hóstia, mas a missa tem 2 mesas. Aliás, tem gente que diz 3, 2. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. A gente não almoça pela metade, né? Almoça pela metade. Então, vamos prestar bem atenção nesta semana, retomar, né, o projeto, pegar a Bíblia na mão e usar. A Bíblia é para ser usada. Então, a palavra de Deus é luz para os nossos passos e força para a nossa vida. Que possamos, portanto, cultivá-la com amor, transmiti-la com alegria e vivê-la com fidelidade. Assim seja. Um instantezinho de silêncio. Faça o seu pequeno exame de consciência. Como eu me relaciono com a Bíblia?